Five Nights at Freddy's tem dezenas de mistérios ao decorrer da franquia. Hoje eu decidi aqui listar alguns dos mistérios que mais ainda permeiam esta comunidade e também de vários jogos. Tem dos jogos antigos da classe mais nova, dos jogos que estão sendo mais recentes, mas é claro, ainda tem muita coisa que não foi respondida do passado e nós torcemos para que seja respondida no futuro. Bom, pessoas, hoje eu vou falar para vocês dos grandes mistérios de Five Nights at Freddy's. Alguns as pessoas colocam algumas teorias para dar uma solução e ainda algumas coisas é meio discutível ou debatível do que é certo e do que é errado, e também muita coisa que ainda vai ser confirmada, que a gente torce para essa franquia finalmente responder, que não seja em livro. Por favor, lança jogo para nós que vai ser bom. E aí eu queria deixar para vocês quais os grandes mistérios de Five Nights at Freddy's para vocês. Mas então, vamos ver então quais os mistérios que eu separei aqui nesse vídeo para vocês. O primeiro grande mistério que eu tenho que falar para vocês é o mais óbvio de todos, que ainda não tem uma resposta tão clara e vive tendo discussão em todos os lugares que a gente comenta, que é o Midnight Motorist. Caso vocês não se lembrem que esse é um dos grandes mistérios e da onde ele veio lá no FNAF 6 no Pizzaria Simulator. Lá naquela época tinha um minigame que você pegava um carrinho roxo e ficava desviando de outros carros numa rodovia, até chegar numa abertura bem na parte de baixo da tela, e aí você estaria com um carro andando num mapa, e ali tem dezenas de interpretações diferentes. Mas o plot do negócio é basicamente o seguinte: você vai andando com esse carro roxo, chega até um terreno que tem um monte de pilha de terra ali, você vai andando e chegando até uma parte que você consegue sair do carro e ir pra ver um restaurante chamado Junior's. E o cara fala o seguinte ainda pra você, um bonequinho verde que quando você chega perto dele, ele diz isso aqui: vamos lá, você sabe que você não pode estar aqui, não faça isso ser mais difícil do que já é. E aí depois você vai continuando descendo o caminho até chegar numa casa. Você para o carro ali do lado e entra na casa, e a casa é super mega simples. Você chega, já tem na sala alguém vendo uma televisão, e aí depois você chega num quarto que tem uma porta trancada, e essa porta trancada, o cara que você está controlando, que é um homem laranja, ele fica gritando falando que a porta tá trancada e não vai aceitar a porta trancada na casa dele. Se você falar com a pessoa que tá na televisão, ela vai dizer o seguinte: deixa ele sozinho por essa noite, ele teve um dia difícil. E aí o cara laranja vai pra porta e vai gritando com quem tá lá dentro que deixou a porta trancada: eu falei pra você não fechar a porta, essa é minha casa, ele não pode me ignorar dessa forma, abra a porta, eu vou achar um jeito pelo lado de fora. E aí quando a gente dá a volta na casa, tem a janela quebrada, tem alguns passos pequenos indo em direção à mata e tem dois pés de algum animatronic. Ele correu para aquele lugar de novo, ele vai se arrepender muito quando ele voltar. E aí é aquela coisa, a gente tem muitas especulações e tem algumas certezas do que é e do que não é. Este minigame dentro dos arquivos do jogo tá escrito como Later That Night, ou mais tarde naquela noite. Nós sabemos pelo Pizzaria Simulator que tudo é meio que construído para explicar uma das grandes coisas que tem dentro de Five Nights at Freddy's, que é a morte da Charlie. Charlie, que acabou sendo a criança que acabou possuindo a Puppet, que veio a ser a famosa Puppet do FNAF 2. Ela, que nós sabemos, morreu na Freddy's. Aí a galera tá falando: pera aí, Cor, mas não é Fredbear's, porque na época, não sei o que, 83? Bom, aí agora a gente no Tickets for Fun, isso meio que já foi resolvido. A Charlie, ela morre na Freddy's. Freddy's eu falo a Freddy Fazbear Pizza. Só explicando um pouco pra vocês, pra evitar confusões do futuro, no mesmo ano nós temos a Fredbear's Family Diner e a Freddy Fazbear Pizza abertas e rodando a todo vapor. Temos até uma moeda do Help Wanted que confirma que a Freddy Fazbear Pizza foi aberta em 83. Nós temos também provas que a Fredbear's Family Diner já é um restaurante bem mais antigo, além do ano de 83 principalmente. Fora que no próprio FNAF 4 tem Fredbear and Friends, mostrando que os animatrônicos Bonnie, Chica, Foxy e o próprio Fred, o Fred marrom, eles estão naquele comercial junto com o Fredbear. Então era meio que as duas linhas ali desse restaurante já existiam em 1983, que até o próprio
próprio comercial da época deixa claro. Isso aqui é em 83. Os eventos do FNAF 4 são em 83 e a Freddy's, a primeira grande Freddy's, abriu também em 83. Então nós sabemos que a Charlie morreu na Freddy's. Isso é meio que já confirmado praticamente. Porque justamente a Fredbear's Family Diner não tinha nenhum sinal da Puppet ou algo do tipo. E também que a Freddy Fazbear Pizza era um restaurante novo, mas ali, né, aberto em 83, pelo que dá a entender. Voltando aqui pro Midnight Motorist, por conta desse negócio ter chamado Later That Night, e aí o Later That Night também a gente pode vincular com o minigame que o William Afton tá ali, né, do lado de fora, aquela coisa toda do FNAF 2. A gente descobre esse minigame no Security Puppet, que é um outro brinquedo do FNAF 6. E aí tem a Puppet indo, né, pra tentar proteger uma criança com a pulseira verde. E essa criança é a Charlie, porque depois a Puppet consegue ir pra fora, no meio do beco chuvoso, e aí ela abraça o corpo de uma criança. E aí então a gente meio que assume que o Later That Night é a respeito da Charlie. Mas nós não sabemos, pode ser a respeito da mordida da criança chorona, o Later That Night, depois da noite da morte da criança chorona. Não sabemos dizer, mas eu não acho que seja porque, novamente, o Midnight Motorist ele é muito esquisito. Pra gente poder encaixar alguma coisa, tem que explicar muitas paradas e evidências. Por exemplo, nós colocamos a ideia de que o Homem Laranja seria o próprio William Afton antes de ser o Purple Guy. Mas se o minigame se chama Later That Night, nós temos um Purple Guy já no minigame do FNAF 2. E se é justamente nos eventos depois, né, que a Charlie morre na mão de alguém que nós temos esse minigame no FNAF 2, e nós sabemos que foi o William Afton, que é o Purple Guy, que acaba tirando a vida da Charlie fora da pizzaria, então por que que o bicho é laranja depois? Pode ser porque aí ele tá com o rosto revelado e não tem mais nada do tipo. Mas é meio estranho, tipo, o negócio tem o Purple Guy e depois ele vira o Homem Laranja, né? Mas a galera casa muito isso por conta de quem está vendo ali na TV. O próprio cara que vê muita televisão que a gente conhece de Five Nights at Freddy's é o Michael Afton. Isso foi até explorado no Sister Location, que é um jogo anterior ao Pizzaria Simulator. Mas algumas pessoas estão colocando que na verdade seria a senhora Afton ou alguma outra pessoa dos Aftons ali. Mas como a senhora Afton é, nossa, ela quase não é explorada em quase nenhum jogo e não tem nenhuma menção dela nem no Sister Location direito, nem no Pizzaria Simulator, nem nos livros tem menção dela quase, fica meio estranho falar que seria a esposa do William Afton ali. Mas a galera coloca isso também como uma evidência porque o Michael Afton, ele não gostava já do irmãozinho mais novo. Nós vimos no FNAF 4 que o Michael Afton bulinava a criança chorona pra caramba. Então seria meio estranho do nada ele ter um comportamento tipo, ah, deixa ele quieto, ele teve um dia difícil, né, do Michael Afton do nada querendo proteger o irmão mais novo. A não ser que isso seja antes do bullying acontecer também. Fora que tem outros grandes mistérios nesse minigame, como um terreno que tem alguma coisa enterrada lá. Algumas pessoas dizem nas suas teorias que seria o corpo da criança chorona, mostrando que o Midnight Motorist, então, ele tá complementando o Later That Night, que é, na verdade, do corpo do filho do William Afton. E quem teria fugido da janela seria o Michael Afton, e novamente a esposa que tá ali na televisão. Mas aí outras pessoas vão dizer também que a parte da cor da letra fala no texto é justamente a mesma cor que o Michael Afton usa no FNAF 4. Então, gente, é meio difícil começar a colocar porque algumas pessoas acreditam numa linha, outras pessoas acreditam em outra. E aí vira essa grande coisa, esse mistério até hoje que o Midnight Motorist, ele existe, responde algumas coisas, mas ele tem essa coisa meio dúbia. Você pode acreditar que seja envolvendo a Charlie ou envolvendo a criança chorona. Então fica nessa coisa meio na dúvida. Porque é aquela coisa, a única pessoa que tem um carro roxo na franquia é o William Afton. Não acho também que seja o carro do Henry e Emily. Enfim, não acho que eles vão tão longe assim também. Eu acho que envolve o William Afton, eu acho que é a respeito dos Aftons, mas quando ele se passa, se é depois da morte da criança chorona ou depois da Charlie, é uma coisa que as pessoas ficam discutindo e falando, não, é por causa disso, disso, disso e por aí vai. Tem tanto provas pra acreditar em um ou pra acreditar no outro. Então fica essa coisa meio
dúbia. E o Midnight Motorist permanece um dos grandes mistérios e que precisa até de mais explicações, eu acredito, no futuro. Eu, pelo menos, acredito que tem mais evidências que o Midnight Motorist e o Later That Night seria a respeito da Charlie, da morte dela, logo depois na sequência. Mas a gente poderia colocar que a criança chorona teria morrido antes, e aí justificaria o corpo dela ali e tudo mais, e seria o Michael e conta toda a teoria novamente. Mas eu acho meio estranho colocar que a senhora Afton seria que está sentada na frente da televisão e foi o Michael Afton que fugiu. Tipo, ele fugiria por que exatamente? Ele teria visto o irmão? Ele teria visto, né, por conta dos pés de animatrônico, já que a criança chorona tomou mordida na cabeça, aí tá chamando de volta pra pizzaria pra ver o negócio? Mas ele não gostava do irmão, por que ele iria até lá? E novamente, ele viu um urso que ele botou o próprio irmãozinho na cabeça do bicho. E aí esse mesmo bicho aparece do lado de fora da janela da casa dele. Por que carambas ele ia de encontro com o bicho? Por que caramba o Michael Afton iria justamente no lugar que aconteceu a tragédia que ele matou o irmão mais novo dele? Então são coisas que você fica assim, tipo, sabe, esse minigame é meio esquisito. Então falta muita explicação ainda, na minha humilde opinião. Agora vem uma das coisas que pra mim é um dos grandes mistérios que nós temos tanto da linha antiga quanto da linha nova. Nós sabemos que os antigos donos da Fazbear Entertainment, ou os grandes amigos ali da década de 70, era William Afton, Henry Emily e Edwin Murray, sendo na verdade os donos da Fazbear Entertainment, William Afton e o Henry Emily, e eles tinham um amigo que era o Edwin Murray, que fazia trabalhos para a Fazbear Entertainment. A Fazbear Entertainment estava bombando naquela época, estavam fazendo vários projetos e ainda mais tendo todas as coisas que o Edwin Murray fez. Mas nós sabemos que aconteceu algumas coisas depois na década de 80, que nem eu falei agora há pouco, a morte da criança chorona e a morte da Charlie. Ou seja, o William Afton perdeu um filho e o Henry Emily também. E aí o que aconteceu é que o Henry Emily, ele meio que some depois que a Charlie morre. Depois que acontece toda a coisa da Charlie, o Henry Emily, ele não aparece mais, ele simplesmente, né, não aparece em mais nada, não tem nem referência dele direito. E aí o William Afton, ele continua, pelo que tá entendendo, o comando, ou ele vendeu o negócio, tudo mais, para uma outra empresa, porque ele também tem a Afton Robotics, justamente na época do Sister Location, e tem evidências que a Afton Robotics já existia desde os anos 80. Ainda mais que ele acabou fazendo vamos pôr assim, você pôr um novo propósito, eu diria. Por conta que ele alugava esses animatrônicos para festas e buffets infantis, mas ele também queria fazer um local para esses animatrônicos. E ele fazia a Circus Baby Pizza World, que chegou a ter uma abertura, né? Chegou a estrear e fazer tudo mais. E depois meio que teve uma proposta, enfim, o negócio fechou, teve umas coisas meio estranhas ali naquele meio tempo, mas nós sabemos que o lugar existiu e durou um dia. E aconteceu justamente a morte da Elizabeth, que acabou entrando no corpo da Baby. O que aconteceu com a Elizabeth pode ter acontecido anos depois, nós não temos ainda uma data muito clara de quando rolou esse evento. Pode ter sido entre a década de 80 e 90, principalmente ali perto do FNAF 1. Mas nós sabemos que a Afton Robotics já existia e ele fez os animatrônicos fantásticos. E aí vem um funcionário da Fazbear Entertainment, um empresário, melhor dizendo, falando as coisas com o William Afton ali, tanto que tem até o diálogo disso no começo do Sister Location. Não há dúvidas sobre o que você alcançou tecnicamente. Isso claramente é de última geração. Só que existem algumas escolhas de design feitas nesses robôs que nós não entendemos direito. Esperávamos que você pudesse esclarecer um pouco. Ela pode dançar, pode cantar. Ela possui um tanque de gás hélio para encher balões bem na ponta dos dedos. Ela atende pedidos de música e pode até fazer sorvete. Com todo respeito, essas não eram as escolhas de design que chamaram nossa atenção, Sr. Afton. Ou seja, é a Fazbear Entertainment querendo comprar coisa do William Afton. Mas o William Afton não era dono da Fazbear Entertainment? Ao que tudo indica, o William Afton saiu dos negócios, saiu de ser o dono da empresa e vendeu para outras pessoas. Aí agora vem a pergunta de milhões. Para quem ele vendeu a empresa? Por quê? A empresa tava com vários mistérios e coisas acontecendo. A morte das crianças em 85 e também
essas coisas bizarras que aconteceram da morte de 2 crianças em 83. Ela continua ainda tentando fazer novas pizzarias. Em 87 aconteceu mais outros assassinatos e mais outras coisas ruins, até um guarda morreu naquele lugar. E ainda ela ainda insistindo, em 93 ela tentou de novo no FNAF 1. Ou seja, quem são os donos dessa birosca? Quem são os verdadeiros donos da Fazbear Entertainment? Isso nunca é explorado, isso nunca é dito, porque é meio bizarro. Porque depois de anos ainda acontece Fazbear Frights, acontece ainda, né, um monte de coisa, só se a gente entendeu tudo errado e o Henry Emily nunca saiu dos negócios. Pode ser isso também. Mas aí vem mais um mistério novamente. Beleza, a gente supõe que o Henry Emily é o dono da Fazbear Entertainment, ele nunca saiu desse posto. Mas aí nós temos o Pizzeria Simulator, que tudo pega fogo e, tecnicamente falando, os 2 donos morrem junto no mesmo lugar. Onde o William Afton já era o Springtrap e vai pra Scrap Trap. E aí depois nós temos o Henry Emily que montou o Fred Fazbear Pizza Place pra pegar fogo ali dentro. Só que aí, gente, o que aconteceu foi, o negócio continuou. Nós tivemos ainda o jogo em VR, que foi feito pela Fazbear Entertainment. Nós tivemos ainda uma outra localização, que é o Security Breach. E ainda não feliz, o lugar tava todo em ruínas, ou seja, eles provavelmente abandonaram aquilo lá e foram pra fazer outra coisa. Então, quem são os donos desse negócio? Porque até depois que os donos originais morreram, o negócio ainda continuou de pé. Quem foi os meliantes que comprou? Quem são esses caras? E por que não fala quem são esses caras? Enfim, mais aí um grande mistério. Quem são os donos da Fazbear Entertainment? Principalmente nos dias de hoje, já que os donos antigos já se churrascaram faz tempo. E agora vem um outro mistério que eu falei agora um pouco, justamente por conta do Midnight Motorist, mas é uma coisa que permeia ainda a comunidade de Five Nights at Freddy's. Quem morreu primeiro? Foi a Charlie, que virou a Puppet, ou foi a criança chorona, teve o seu lóbulo frontal mordido pelo Fredbear na Fredbear's Family Diner? Quem foi o primeiro? Foi Charlie ou foi CC? A gente chama de CC porque é criança chorona, é a abreviação do nome. Isso ainda é uma coisa meio debatível. Muita gente acredita que foi a criança chorona, que foi a primeira criança que acabou morrendo e que acabou, né, passando pelo que passou, e logo depois seria a Charlie. Eu acredito que foi a Charlie primeiro, porque as lendas e as coisas pra dar uma coisa pra essa criança ter medo daquele lugar, justificaria por conta das outras crianças falarem, pô, sumiu uma criança numa outra localização, né, esses animatrônicos são meio feios, são meio ruins, que também acontece, né, e as outras crianças ficam comentando com ela. Porque uma coisa é fato, a criança chorona, ela tem os amigos dela, que seriam os plushies, os outros animatrônicos que a gente conhece tanto da Freddy Fazbear Pizza, quanto da Fredbear's Family Diner. Tanto que fica, né, aquele Fredinho falando toda vez que a gente anda com a criança chorona no FNAF 4. Só que aí fica aquela dúvida, porque justamente a criança chorona, ela morrer primeiro e depois a Charlie morrer depois, faz sentido também. E o vice-versa também, a Charlie morrer primeiro e depois a criança chorona. Ambos fazem sentido, ambos aconteceram no mesmo ano e talvez, sei lá, possa ter acontecido até no mesmo dia. Vai que do nada revela isso no futuro. Por conta do William Afton não estar no aniversário da criança chorona, ele foi lá matar a Charlie justamente por inveja do amigo dele, que o Henry Emily tinha uma família bonita e tudo mais, todo mundo amava os animatrônicos dele, pois o Henry Emily fazia os animatrônicos bem melhores e foi os animatrônicos da Freddy Fazbear Pizza e também um pouco da Fredbear's Family Diner. O Henry Emily ajudou a projetar e nós sabemos disso por conta do Secret of the Mimic. Muita gente tinha dúvida de quem tinha feito as primeiras Spring Locks, mas é comprovado que o projeto original é do Henry Emily. E o Edwin Murray estava aprimorando esse projeto e ele estava fazendo esse negócio acontecer dentro do Secret of the Mimic. Mas voltando aqui, o importante é o seguinte, ele fazia os animatrônicos melhores, ele projetava e a galera gostava mais das coisas dele. E isso levou o William Afton a ter um ataque de fúria e matar a filha do amigo dele. E aí pode ser que, em paralelo, vai saber, acontece o evento da criança chorona, né? E aí ela tá sem supervisão, sem o pai, sem ninguém. O irmão vai lá e bota, né, a cabeça da criança no negócio lá, né? E aí acontece a mordida na criança chorona. Aí todo aquele negócio
moleque fugir do pai ser enérgico faria total sentido. É o Michael Afton que tá fugindo mesmo. Pra talvez tentar recuperar o irmão, talvez não sabia ainda que o irmão tinha morrido, não sei dizer. Eu só tô teorizando, gente, não tô pondo minha mão no fogo em nada. Só tô falando que isso é um dos grandes mistérios e, novamente, eu não quero que vocês se matem nos comentários, pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo que nunca teve uma data. A gente só tem o ano, mas nunca, tipo, uma data muito específica pra morte dessas duas crianças que são tão importantes pra franquia toda ter acontecido e ter girado. Então ainda é uma coisa meio discutível. Tem gente que acredita que foi a criança chorona primeiro, tem gente que acredita que foi a Charlie primeiro que morreu, e aí fica nessa coisa, quem foi o primeiro? Quem aconteceu? Foi o ovo ou foi a galinha? Perdão, tô brincando, não é isso. Mas novamente, quem seria o primeiro? Segundo muitas pessoas, acreditam que foi a criança chorona primeira, mas ainda assim tem coisas que levam a Charlie ser a primeira. Mas aí é uma coisa muito de gosto pessoal e das teorias do que você gosta de encaixar ou não. Mas fica aqui esse grande mistério de quem morreu primeiro das duas crianças. Em que ordem que aconteceu esse negócio, que até hoje a gente só põe em teorias e evidências uma coisa na outra. Agora vamos lá para o outro grande mistério de FNAF que não poderia faltar nesse vídeo, que é a caixa do FNAF 4. Nós temos uma resposta meio amarga para essa caixa e que é uma resposta bem broxante da entrevista do Dawko, né, com o Scott Calton do ano passado, envolvendo os 10 anos, e que o Dawko faz a pergunta do que teria dentro da caixa. Bom, a resposta é meio memes, né? Mas tudo bem. Só que é interessante mostrar que existia sim um porquê, e existia sim dessa caixa existir, e também que ela seria explorada melhor no FNAF World. Eu já falei pra vocês que ela seria aberta no FNAF World, tem até o sprite que isso ia acontecer, que ia dar uma mega importância pra essa caixa. Muito possivelmente, a galera acredita que o que está lá dentro é o corpo da criança chorona, e depois essa caixa foi enterrada, vinculando assim, né, com aquele terreiro lá do Midnight Motorist. Mas aí algumas pessoas entram em discussão até hoje porque nunca foi levado pra frente essa caixa, nunca foi levado, sabe, adiante, nunca foi explorado. O Scott Calton meio que deixou a caixa pra lá, largou a caixa lá, tá lá no FNAF 4 e é isso. Agora, o que aconteceu? O que o Scott Calton estaria pensando pra essa caixa na época? Será que era pra justamente explicar quem estaria dentro do Fredbear, que acabou virando Golden Fred? É pra justamente mostrar a mente da criança chorona e o porquê que ela começou a ter medo? Ou esse mundo meio bizarro que a criança chorona tinha na cabeça dela, que acabou ficando distorcido e ela teria visto alguma coisa que teria deixado ela com muito medo? Porque a gente não sabe dizer o porquê que a criança chorona tinha tanto medo dos animatronics. A gente tem algumas respostas, mas a única resposta que vem na minha cabeça é a enciclopédia. Eu sei, a enciclopédia, ela é meio bizarra, ela não é uma fonte tão segura, por mais que seja um material oficial de FNAF, e muita gente usa vários materiais para comprovar a sua teoria, e lá dentro explica um pouco melhor do que a criança teria visto. Ela teria visto algo traumático, ou ela teria interpretado isso de alguma forma, alguém entrando dentro do animatrônico, e ela acabou interpretando que esse animatrônico estava engolindo essa pessoa. Não temos uma resposta tão concreta, e também não dá para confiar tanto na resposta da enciclopédia também. Mas aí, por que o Scott Calton teria abandonado a caixa? Porque ele mesmo falou na época, ainda mais na entrevista, que a história não apontou para esse lado, então ele largou para lá. Mas o que teria levado? O que poderia acontecer? O que será que teria acontecido se o Scott Calton tomasse a decisão de falar, não, vamos continuar o caminho da caixa? Para onde será que iria? Será que a gente ia descobrir mais coisas da criança chorona? Será que a gente ia descobrir o que o William Afton fez com ela? Será que ele tentou remontar ela mesmo? Tentando remontar o Golden Fred deu errado? Será que ia para esse lado? Ou talvez tinha outra coisa dentro da caixa? Será que era o grande segredo do William Afton, do porquê que ele queria matar as crianças e tudo mais? Nós temos uma resposta, novamente da enciclopédia, que o William Afton queria ser imortal, que ele estava buscando a imortalidade. Mas vendo que algumas pessoas não gostam das respostas da enciclopédia, fica meio, pô, então o que é? E aí novamente fica aí como um grande mistério do que teria dentro da caixa do FNAF 4. Outro enorme mistério, algumas pessoas vão falar, pô, como isso aqui é um mistério? Nós vamos agora para a Ultimate Custom Night, que é aquele que você não deveria ter matado. Que vocês sabem, vocês viram, tem um rosto às vezes que aparece quando você morre, o rosto de uma criança meio bizarro. Mas aquele que você não deveria ter matado é um personagem
até que importante. Muita gente entende como sendo o próprio Golden Fred que estaria deixando o William Afton ali vivo, sendo torturado de novo, por todas as coisas horríveis que ele fez no passado. Só que aí, as pessoas começaram a falar assim, não, mas peraí, não tem como ser a Cassidy, porque se for a Cassidy, qual seria a diferença dela para as outras crianças? Isso porque, gente, todas as crianças meio que são um padrão que o William Afton fazia. O William Afton, sendo esse psicopata, ele tinha um modus operandi, ou seja, um jeito que ele perseguia suas vítimas e fazia elas, né, virarem a sua, vamos pôr assim, carnes no açougue, que ele conseguia fazer ali dentro da Freddy Fazbear Pizza. Tá certo que a primeira vítima meio que foge um pouco desse padrão, que é a Charlie, mas na verdade nem tanto, porque ela morre nos fundos da pizzaria. E aí o William Afton atrai as crianças, né, pra parte mais de trás da pizzaria e acaba fazendo as suas maldades, né, pegando as crianças depois, já que ele fez, né, o que tinha que fazer, e bota dentro dos animatrônicos. E aí algumas pessoas podem falar, pô, mas como é que o William Afton nunca foi preso? Pelo que indica, ele foi sim, ele foi indiciado para ir pra polícia, mas o problema é que a polícia nunca encontrou os corpos, pois os corpos estavam escondidos dentro dos animatronics. A polícia nunca pensou em investigar os robozão que estavam lá parados, né, no meio da pizzaria. Bom, isso é uma coisa, a polícia de Five Nights at Freddy's é a coisa mais bizarra que tem, né? Uma incompetência que dá até medo. Mas voltando aqui, todas as crianças, elas têm esse padrão. O William Afton atraía elas para a parte de trás, ele ia lá, matava e colocava nos animatrônicos. Colocou dentro de Fred, Bonnie, Chica, Foxy e no Golden Fred. Mas aí é que vem os livros, pois dentro dos livros tem o Andrew, que seria, entre grandes aspas, a sexta criança. Isso meio que foi colocado pelas histórias do Into the Pit, agora da Fazbear Frights. Algumas pessoas, elas falam, não dá pra usar o Frights Core, deixa pra lá, nem o Tails, porque agora a gente vai ver o remake disso. E aí dentro do próprio jogo, meio que tava dando a entender que tinha 6 crianças também no Into the Pit. E aí, se eles canonizarem os jogos, talvez a gente tenha essa resposta no futuro, se o Andrew seria a sexta criança ou não. Qual seria o paradeiro da criança? A gente sabe que o Andrew, ele tava dentro do FET, que é dos livros, e aí depois junta-se com o Jake, né, aquele experimento bizarro, virando o Stitch Wraith. E aí depois eles enfrentam o Amalgamation do Afton, um monte de coisa e tal, e minha nossa. Aí, é tipo, como a gente botaria o Andrew pra ser a sexta criança, porque a sexta criança que ela não deveria ter matado porque ninguém lembrava dela, sendo que é aí que tem o problema. Tem pessoas que falam que nós temos que usar os livros e justificam-se lá, e tem coisas que falam, não, a gente não pode usar os livros mais não, tem que esperar o que fica canon ou não. E aí a galera fica, pô, qual seria então a grande diferença? O que a Cassidy teria de tão especial? Na minha concepção, pelo que dá a entender nas imagens até, seria o aniversário dela. Tô botando até a fotinha, né, que tem aí a tal Cassidy, justamente, né, recebendo o presente da Puppet, e isso meio que casa com que as coisas que aconteceram no minigame do FNAF 2, onde a Puppet vai lá e Give Gifts e Give Life, né? Aquele minigame. E aí, o último presente é justamente do Golden Fred. Só que aí o aniversário era da Cassidy, no dia que tava acontecendo as coisas. Mas aí tem pessoas que vão falar que não é, porque o dia, na verdade, é o aniversário de outra criança. Só que nós temos que lembrar que o William Afton não matou todas as crianças no mesmo dia. A gente nem sabe qual é a data direito, né? De que cada criança morreu. A gente sabe da data da Suzy, que ela é a primeira. A primeira das 5 crianças, isso que eu quero dizer. Mas aí, a Suzy, por ser a primeira, não seria tão importante quanto? Meio estranho, né? E aí fica essa discussão, onde algumas pessoas acreditam que a criança que tá falando até dentro dos animatrônicos da UCN seria justamente a Cassidy falando, né? Usando a voz deles pra falar as coisas pra gente. E aí teria, né? Aquela coisa do Golden Fred tá mantendo ele lá. Mas aí tem outras pessoas que botam que na verdade é o Andrew. Andrew, essa criança que você não deveria ter matado porque depois ela não é lembrada. E aí, quem você acha que é essa criança, o espírito vingativo da UCN? Comenta aí. Temos ainda outros 2 mistérios que a gente poderia colocar aqui, do que aí é mais pro futuro. Primeiro, quem estaria usando a máscara da Chica? Pois agora nos jogos mais novos nós vimos, né, no Help Wanted 2, a máscara do Bonnie, e o que dá tudo a entender que o pai da Cassie, que é a protagonista do Security Breach Ruin, ela tem um pai que coleciona coisas vintage e que ele trabalhava na Fazbear Entertainment, especificamente no Pizzaplex. Mas acaba se descobrindo que ele também é um colecionador de coisas velhas e ele tinha uma máscara do Bonnie
dando a entender que ele seria amigo do Michael Afton, na época que aconteceu os eventos da Criança Chorona. Depois nós tivemos o Into the Pit, mostrando quem era o dono da máscara do Fred, que seria o pai do Oswald, onde a gente tem ali, né, tirando ali, puxando o alçapão, né, pra gente subir no sótão, e quando a gente tira, cai a máscara, uma máscara meio bizarra e que o pai do Oswald deixava ali em cima, né, como uma relíquia antiga. E aí você fala, tá, peraí, então faltando só a máscara da Chica. E aí a grande importância do Oswald, do pai dele estar nessa trama, é justamente que o pai do Oswald era a máscara do Fred, tava no dia da Criança Chorona ser mordida pelo Fredbear. E aí faltando então, quem seria a máscara da Chica? Será que é o pai da Cassie? Será que é mãe do Gregory? Pai do Gregory ou alguma coisa do tipo? Ou alguma coisa vinculada a Vanessa? Ainda não temos essa resposta, mas ainda fica o grande mistério de quem vai ser a quarta criança, quem é a quarta máscara da época ainda do FNAF 4. E aí nós podemos puxar o grande mistério que nós temos hoje do que vai acontecer com os protagonistas desta nova era de FNAF. O que aconteceu com Vanessa, Gregory e Cassie? Nós meio que sabemos que Gregory e a Vanessa saíram do Pizzaplex, conseguiram sobreviver àquela coisa toda, e aí a Vanessa não tem mais a influência do vírus na cabeça, já que o final verdadeiro do Security Breach é o Princess Quest, onde o Gregory liberta a cabeça da Vanessa da influência do vírus. E aí então Gregory e Vanessa agora estariam tranquilos, e a Cassie foi lá porque o Mimic estava imitando o Gregory. E aí agora a gente tem essa coisa meio bizarra. Pera aí, a Vanessa e o Gregory, eles estão nessa história, e o Gregory só foi pra tentar ajudar a Vanessa. E a Vanessa quer se vingar das coisas da Fred's, né? De tudo que aconteceu, da Fazbear Entertainment, essa merda toda. E o Gregory também não gosta dessas coisas. Então, os dois simplesmente agora saem e vão tomar sorvete. Meio esquisito, né? Deixar os personagens aí de boa e deixa de lado, já acabou a história deles. Só que aí agora piora, porque no final do Security Breach Ruin, nós temos a Cassie, que foi tentar salvar o Gregory, e ali tem 3 finais. Qual final é o verdadeiro? Até hoje a gente não sabe. Tomara que no futuro a gente saiba. Os finais que nós temos ali é do elevador, que o Gregory fala, a gente não vai correr o risco de ser seguido. E aí nós temos também o final, que é que a gente vê Gregory e Vanessa tomando sorvete de boaça, né, ali. E aí, pô, a gente tá de boa, você pode se esconder aqui. E aí temos o terceiro final, que é o da Scooping Room, onde a Cassie consegue correr até lá e ativar essa garra bizarra, fazendo com que o Mimic seja pego e morto de uma vez por todas. A gente acha que é isso, pelo menos. Se o Mimic foi de F já no Ruin, ou se a Cassie morreu no Ruin, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Bom, pessoas, esses pra mim são os grandes mistérios ainda de Five Nights at Freddy's, coisas que ainda geram bastante discussão e que eu acho que a gente precisa de mais respostas no futuro. Tem alguns outros mistérios que você pode mandar nos comentários. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo com outras coisas também, que não estão tão bem respondidas, eu diria. Tem coisas que eu acredito que não é a verdade absoluta, mas o que eu acho que encaixaria ali na história de Five Nights at Freddy's. Mas você também pode ter o seu e tá tudo bem. Nós temos que teorizar e encontrar a resposta com mais detalhes para ver se a gente chega finalmente em resolver esse mistério louco de Five Nights at Freddy's. Muito obrigado, deixa o gostei, tamo junto, eu me despeço de vocês. E muito obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima.